Boa tarde, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa aula, né? Aqui, a aula que a gente viu na semana passada, referente ao primeiro bimestre, né, do primeiro ano. Então, o conteúdo de física ali do primeiro bimestre, ele fala um pouquinho, né, sobre a parte de química, física e biologia, o que é cada uma das coisas. Fala um pouquinho sobre o método científico, sobre o princípio da inércia. E aí, nós temos algo interessante no nosso material. Por que que ele fala primeiro sobre o princípio da inércia e depois ele parte para o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico? Então ele faz exatamente essa comparação, porque se a gente for pensar, o que é inércia, o que é o referencial, o que é o nosso ponto de referência? Então na física nós temos um conceito chamado de referencial. Vou até escrever aqui, que a gente vai utilizar depois. Então o referencial, ele nada mais é do que um ponto de referência de comparação. Então, o que eu quero dizer com isso? Como que eu vou dizer se um objeto, se um carro, se uma joia, se um óculos, ele é barato ou ele é caro? Ou é caro? Eu tenho que ter uma comparação. Eu tenho que ter um parâmetro para dizer exatamente, né? Se ele é barato, caro, o que ele é. Então, a minha referencial é o meu ponto de referência. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo bem simples, né? Imagina que você está andando de ônibus e observa o motorista do seu ônibus. Para você, o motorista está parado. Para uma pessoa que está na calçada, o motorista está em movimento. Então, o que acontece? Dependendo do meu ponto de referência, no meu ponto de observação, né, ele vai estar parado em movimento. Né? Aquele lance do copo meio cheio ou meio vazio. Depende do seu ponto de observação. Então, por isso que o primeiro modelo a ser estudado foi o modelo geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico? É um modelo onde a Terra é o centro do universo. Então, se a gente for pensar, esse modelo aqui, a Terra é o centro do universo, todos os planetas giram em torno dela. Só que isso não era muito bem observado, ou seja, por isso aqui você espera que os planetas vão se mover apenas em uma única direção. Não era isso que acontecia. Aqui eu tenho o exemplo da trajetória de Marte. Então imagina que a cada dia eu vou olhar para o céu e eu vou tirar uma foto de Marte. Então, no mesmo horário, mesmo dia, mesmo ângulo, tudo direitinho. Eu vou observar que Marte vai exercer exatamente essa trajetória. Marte, ela vai, volta e volta. Repara que esse modelo aqui, ele não prevê isso. Então tinha alguns problemas. Então o que acontece? O primeiro modelo proposto, que foi o modelo proposto lá por Aristóteles, né? Ele era um modelo que ele era muito importante para o ser humano poder tentar entender como funciona, né, a astronomia e o céu. Por quê? Através da observação da astronomia, você sabia exatamente qual era a melhor época para poder plantar, qual era a melhor época para poder colher um determinado alimento, legume, verdura, fruta, a melhor época para poder navegar, como se o mar estava forte, não estaria, né, para você se localizar, né? Ou seja, o relógio que eles tinham era o céu. Então se tornava importante eles entenderem o porquê do céu, né? Se comportar daquela forma. Então, para poder tentar responder essa pergunta do fato do planeta ir e voltar, eles começaram a criar e melhorar o modelo. Né? No caso aqui, os planetas deveriam circular em volta de um ponto central, que seria como se fosse a Lua. Né? Então, imagina que teria um ponto central e Mercúrio seria como se fosse a Lua, ele ficaria orbitando esse ponto central. Esse modelo não é tão simples, né? Ou seja, não é tão aceito. Tanto que o modelo futuramente, né, ele foi usado por muito tempo, né, respondia a alguns casos, mas era um modelo muito mais chato, muito mais complexo de você calcular e manipular. Então, posteriormente, existiu um cara chamado Nicolau Copérnico. O que Nicolau Copérnico fez? Ele literalmente imaginou que todo o sistema solar deveria ser um sistema heliocêntrico. Hélio vem de gás hélio, né, que é um dos principais componentes do Sol, e ele deveria ficar aqui no centro do nosso universo, nosso sistema solar. E os planetas deveriam girar em torno.
Através desse modelo, aquele efeito da gente ver do planeta ir e voltar já foi resolvido. Por quê? Imagina o seguinte, o planeta que ele está vindo na órbita mais distante, ele vai devagar. Então, e o planeta que está numa órbita mais próxima da Terra, ele vai mais rápido. Então, imagina o seguinte caso. A Terra está aqui, ela vai ver o planeta em uma determinada direção. Conforme ela se movimenta, o planeta ele vai vir para outra direção. Então, a sensação é que o planeta está indo e voltando, mas não é o que acontece, é apenas uma ilusão de ótica, de observação. A grande ideia de Nicolau Copérnico, ele inspirou outros pensadores muito importantes. Que pensadores foram esses? Foram Galileu Galilei, Johann Kepler e o nosso Isaac Newton. Cada um deles teve contribuições fundamentais para o que a gente conhece sobre astronomia. Nós vimos que o Isaac Newton ele criou a lei gravitacional, as leis de Newton, foi o que a gente viu. Ou seja, a lei de Newton era uma forma de explicar o porquê dos planetas girarem em torno um do outro, né, dos astros e tudo mais. O que o Kepler fez? Kepler ele tentou matematizar o sistema solar, ou seja, tentou ver o comportamento do sistema solar e se existia alguma relação entre eles, alguma relação entre o fato da Terra orbitar, da Lua, de Marte, entre outros planetas. Então, é, através desse modelo matemático, foi-se possível observar que deveriam se existir outros planetas no nosso sistema solar. E esses planetas eles foram encontrados, né? Porque imagina, você está olhando para o céu. Para você encontrar uma agulha no palheiro, né? Olhar para o céu é como se fosse encontrar uma agulha no palheiro. Não é tão simples. Mas com os modelos de Kepler foi possível você identificar mais ou menos uma trajetória para onde deveria ir. Então, essa descoberta foi feita por Galileu Galilei. E o que ele fez? Ele descobriu o telescópio. Então, através do telescópio, né, foi-se possível observar mais aprofundadamente, né, as estrelas. Então, o modelo, né, depois Galileu Galilei foi atacado pela igreja e por aí outros problemas vieram. Né? Então, ó, um entendimento óptico ajuda a comprovar o geocentrismo. Então, a própria ideia do Galileu Galilei, né, telescópio. E aí, a gente entrou exatamente nos conceitos de força, né? Relembrando lá a última aula, lembrando lá, vimos os conceitos lá dados por Isaac Newton, para poder explicar as leis de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton. E é o que a gente vai ver, no caso, a gente vai continuar o conceito, né? Existem outras forças, ou seja, eu vou botar como dever de casa para vocês procurarem definir o que são essas outras forças fundamentais. Então, por exemplo, vou botar aqui dever de casa. Então, eu quero que vocês pesquisem o que é a força-peso, o que é a força normal, o que é a força de atrito, o que é a força empuxo, no caso a gente chama só de empuxo, tudo bem? A força elástica, o que seria a nossa força elétrica. Então, todas essas interações entre os corpos vão gerar várias forças. Como o intuito é apenas fazer uma revisão do primeiro bimestre, então o negócio é um pouquinho mais corrido, né? Eu não quero atrapalhar muito vocês. Então a ideia é que vocês pesquisem exatamente o que seriam essas forças. Qual é a definição de cada uma delas, como se trabalha, só para vocês relembrarem ou terem uma noção, exatamente. Então, continuando, nós temos exatamente a ideia do nosso referencial, ou seja, através do nosso ponto de referência, a gente consegue saber se o corpo se move ou não se move, certo? Então, isso nos dá ideia exatamente sobre o conceito de velocidade, né? Que ele está falando exatamente sobre a parte de referencial, que foi algo postulado por Galileu. Temos atividade para vocês entregarem sobre a relação de movimento, mas vamos adentrar um pouquinho no conceito de velocidade. Então a gente viu que o referencial está associado exatamente ao ponto de referência, o nosso ponto de comparação, se o corpo vai estar em movimento ou não. Quando o corpo se desloca, se movimenta, a gente tem dois efeitos.
o que a gente pode considerar como espaço percorrido e o deslocamento. O que seria o deslocamento? O deslocamento, ele vai levar em consideração apenas a posição inicial e final do corpo. Ou seja, ele vai levar em consideração apenas aonde você estava e para onde você foi. Não depende para qual caminho que você fez, né? Já o espaço percorrido, ele leva em consideração a trajetória. Ou seja, eu posso sair de um ponto A até o ponto B e seguir caminhos totalmente diferentes, né? Existe até uma frase bem interessante que o cara fala assim, toda casa está de frente para uma praia. A única diferença é a distância. Ou seja, na verdade, se você for em linha reta, em algum momento você vai chegar no mar, né? A questão é o tempo que você vai levar para fazer isso. Ou seja, o deslocamento vai levar em consideração a posição inicial e final. Já no caso do espaço percorrido, vai levar em consideração toda a trajetória. Então, um exemplo claro que a gente tem, um carro de NASCAR que percorre um circuito, ou seja, o que é um circuito? Ele vai dar uma volta. Apresenta um deslocamento igual a zero. Por que igual a zero? O ponto de partida é igual ao ponto de chegada. E um espaço percorrido diferente de zero. Então, o que acontece? Ele vai fazer o caminho, ele vai levar em consideração todo o caminho que ele fez. Mas o deslocamento dele vai ser zero, porque ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem exatamente que, no nosso caso, a gente vai considerar que o corpo sempre vai se movimentar em linha reta. Ou seja, ele vai sair do ponto A para o ponto B. Então, quando ele sai de uma linha reta, a gente tem exatamente que a distância e o deslocamento é o mesmo. Então, através do deslocamento, a gente tem o conceito de velocidade. O que seria a velocidade? A velocidade é a relação entre a distância, ou melhor, deslocamento, né? Já que a gente está usando a mesma coisa, a relação do deslocamento e o tempo que o corpo leva para completar esse deslocamento. Eu vou dar uma consertada no texto, porque é meio confuso, né? Velocidade é a relação entre o deslocamento, é a relação entre o deslocamento de um corpo e o tempo e o seu tempo percorrido. Pronto. Então, o que acontece? A velocidade ela vai levar em consideração o tempo que você vai levar para fazer uma distância. Você pode sair, por exemplo, de Bom Jardim para Cordeiro, né, de Bom Jardim e ir para Barra Alegre, né? Você pode fazer de bicicleta, você pode fazer correndo, você pode fazer de patinete, de skate, de carro. Cada um deles vai levar um tempo diferente. E a velocidade está associada a essa relação da distância com o tempo. Existe uma equação que a gente consegue relacionar todos esses fatores, né, que é a equação do sorvete. Então, relembrando o que a gente viu lá no ano passado, mais v vezes t. E, então, a gente tem o seguinte, a equação, ela diz o seguinte, em que o S vai ser o meu deslocamento, S0 meu deslocamento inicial, V a minha velocidade e T meu tempo. O que eu quero dizer com relação a isso? Então, eu vou dizer que meu S0 é meu deslocamento inicial, ou seja, meu ponto de partida. Nosso ponto de partida ele é dado em uma unidade que se chama metros. Tudo bem? Nós temos também o nosso S,
que é o nosso ponto de deslocamento final, ou, se a gente quiser, é o nosso ponto de chegada. Também é dado em metros. Temos a nossa velocidade, que é dado pela letra V. Opa. Ela vai representar a distância percorrida em relação ao tempo. Então, a unidade medida é metros por segundo. Já no caso do tempo, ele vai ser dado em segundos. Na física, a gente tem tempo e temperatura. Ambos utilizam a letra T. Para simplificar, só questão usual, porque a gente não vai misturar os dois. Tempo é minúsculo, temperatura é maiúsculo. Tudo bem? Quando a gente for revisar lá os conteúdos do segundo ano, que a gente vai ver todo esse conceito de temperatura e por aí vai, a gente vai ver o tempo maiúsculo. Então, um exemplo bem simples e claro, né? Só para a gente ter uma noção, para vocês terem uma ideia. Então, exemplo. Suponha uma pessoa correndo que passa pelo quilômetro 30 e chega no quilômetro 60. Sabendo que ela leva 30 minutos para percorrer essa distância, qual a velocidade dela? Como que eu resolveria uma questão de física? Então, qualquer questão de física que a gente vai ter, o primeiro passo é sempre a gente se atentar ao enunciado, ou seja, anotar os dados fornecidos pelo enunciado. Ou seja, o enunciado vai dar dados para a gente. E aí a gente tem que anotar eles. O segundo passo é verificar a unidade de medida. E o terceiro passo é substituir na equação. Então vamos lá. A primeira equação que a gente viu é exatamente essa equação do sorvete. E aí, o que eu vou ter? Então vamos lá. Suponha que uma pessoa percorre, está correndo, uma pessoa correndo passa pelo quilômetro 30. Então significa que a posição de partida dela, ou seja, o início dela, representa o nosso quilômetro 30. Então deixa eu pegar aqui. Nosso quilômetro 30, nosso ponto de partida, é o nosso deslocamento inicial, né? Vou só simplificar aqui. E ele tem que ser dado em metros. Então eu tenho que ele está em 30 quilômetros. 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 30.000 metros. Né? Depois eu dar uma metadinha aqui. Pronto. E aí eu vou ter agora quem? Ele chega no quilômetro 60. Então, meu ponto de chegada é o meu quilômetro 60. Então, meu deslocamento final é o quilômetro 60. 60, convertendo para metros, 6.000. Nós temos que nossa 30 minutos é tempo, né? Tempo é medido em segundos. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, tempos é medido em segundos. Então, convertendo 30 minutos, cada minuto vale quanto? 60 segundos, né? Então, eu vou ter 60 vezes 30, 180, 1.800, na verdade, né? 1.800, isso aí. 1.800 segundos. Então, um minuto tem 30 minutos, tem 1.800 segundos. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha equação e vou substituir os valores. Já está todo mundo igual, todo mundo com unidade, todo mundo certinho. Então, vamos lá. Meu S, ele vai valer 60.000. Meu S0, ele vai valer 30. Minha velocidade eu quero descobrir, porque é o que ele pergunta, e aqui 1.800.
No momento que eu substituir, é só resolver, ó. Passa esse cara para outro lado, vai subtrair, então aqui vai ficar 1 igual. 60 mil dividido menos 30 mil, isso aqui vai dar os próprios 30 mil. 1.800 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então eu posso dizer que é a mesma coisa que esse valor. Posso cortar dois zeros, então vou ter 300 dividido por 18. Posso dizer aqui, dividir de novo por 3 vai dar 100 dividido por 18 dividido por 3, 6. Posso dividir de novo, vai dar 50 sobre 3. Então, na calculadora, 50 dividido por 3, 16,6. Então, esse cara vai ter uma velocidade 16,6. Certo? Então, esse é um conceito bem simples de velocidade, certo? A atividade para casa fica em vocês identificarem essas três forças, todas essas forças, fazer um resuminho sobre elas, tudo, porque a gente vai voltar a estudar sobre elas. Tudo bem? Então, terminamos nossa aula por aqui. Bons estudos, boa semana.